canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o Produto Interno Bruto do agronegócio. E para conversar comigo, está aqui no estúdio o coordenador do Núcleo Econômico, Renato Conchon. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos telespectadores. Agora começamos. Como o PIB do Brasil se comportou em 2016 e qual é a perspectiva para 2017? Vamos lá. Um dos principais indicadores da economia brasileira é o PIB, como você sabe, e o principal fator que influenciou em 2016 o resultado do PIB Brasil foi exatamente a crise econômica e a crise política que assolou o nosso país e como todos bem sabem. Aqui eu trouxe para vocês verem os últimos dados publicados pelo IBGE, esses são os números oficiais. Os números em vermelho não são apenas cores, significa uma queda muito substancial. A gente pode ver que o acumulado do longo do ano, que seria o primeiro semestre de 2016, ele caiu 4,6% quando comparado ao primeiro semestre de 2015. Isso a gente está vendo nos últimos 4 anos, Marcelo. A queda no primeiro semestre do ano, nos últimos 4 anos consecutivamente, nunca tinha acontecido desde o início da série histórica, que foi há 16 anos. Ou seja, o PIB do Brasil está caindo com muita velocidade, muito influenciado pelos fatores políticos e econômicos que assolaram o Brasil. Esses números, eles são divulgados pelo IBGE trimestralmente, e nos próximos dias o IBGE vai estar divulgando o PIB do terceiro trimestre, e nós não colocamos aqui justamente porque ele não foi divulgado ainda. E o que a gente está prevendo é mais uma queda. Infelizmente, o Produto Interno Bruto do Brasil, e aí está o setor da indústria, o setor de comércio, o setor de serviço, o consumo das famílias e até o consumo do governo, ele está caindo muito substancialmente e é o que a gente está prevendo para esse terceiro trimestre de 2016. O único setor que está sendo menos afetado é o nosso. Ainda assim, nós estamos vendo números bastante impactados pela crise, mas ainda assim, se a gente observar comparativamente aos demais setores, é o setor agropecuária que vem permitindo, fazendo com que o PIB não caia numa velocidade ainda superior ao que a gente está observando no resultado do PIB Brasil. E essa perspectiva para 2017, como você bem colocou, Marcelo, qual que é? A gente está prevendo que o ano de 2016 se encerre com uma queda de aproximadamente 3,5% no PIB Brasil. É muita coisa, é muita queda. E para 2017 a gente está prevendo um crescimento a partir do segundo semestre de 2017, vai fazer com que o PIB Brasil se equilibre e que cresça muito modestamente entre 0,5% e 1%. Essas são as nossas perspectivas para o PIB 2016 e para 2017. Agora, a análise trimestral de 2016 seguiu a série histórica dos últimos 15 anos? Não seguiu. Como eu falei, foi um ano totalmente atípico. Os últimos 4 anos foram atípicos, isso que aconteceu. Nunca a gente tinha observado na série histórica uma queda consecutiva numa velocidade tão repetida nos últimos 4 anos, e isso influenciou em diversos outros setores e também em outros indicadores macroeconômicos, tal como o crescimento do endividamento do governo federal, e a gente está vendo que isso está refletindo tanto na inflação quanto no câmbio. Agora, e para o setor agropecuário, qual será o PIB deste ano? Para 2016, a CNA está prevendo, nós do Núcleo Econômicos, estamos prevendo um crescimento para o setor do agronegócio, o PIB do agronegócio, um crescimento entre 2,5% e 3%, saindo de 1,3 trilhão de reais, passando para 1,4 trilhão. Esse crescimento entre 2,5% e 3% é bom ressaltar que é o setor do agronegócio, ou seja, a gente está prevendo um crescimento no setor de insumos, no setor básico dentro da porteira, e aí é o produtor que nos assiste, tanto agrícola quanto pecuário. A gente prevê também um crescimento mais modesto para o setor da agroindústria e para a distribuição e serviços também. Esses dois com fatores mais impactantes ainda pela crise de 2016. Agora, como se comportou então os setores analisados pela CNA no ano de 2016? Nesses 9 primeiros meses que nós temos analisados
para o PIB do agronegócio, a gente viu um crescimento bastante substancial na ordem de quase 5% para toda a agropecuária brasileira. O que a gente está vendo nesse ano de 2016 é exatamente o seguinte, Marcelo, um crescimento muito robusto no indicador do PIB para os segmentos da agricultura e um segmento bastante substancial, mas que não chega ainda à altura do crescimento da agricultura, que é o crescimento da pecuária. Por quê? Muito porque ele está sendo influenciado pelos fatores econômicos, tal como aumento da taxa de desemprego. A gente sabe que quando aumenta o desemprego, cai a renda real do consumidor, o consumidor procura produtos substitutos. No caso da pecuária, isso é bastante relevante, que a gente pode ver que o setor da pecuária bovina caiu, tanto em produção quanto em preços. Por sua vez, o setor de suínos teve uma leve elevação, muito por conta desse efeito substituição que o consumidor passa a fazer. E isso a gente viu para setores altamente substitutos, com efeito substituto muito grande. A carne bovina, substituindo para frango, ovos e leite. Então, o resumo é isso, a gente está vendo um crescimento para 2016 na parte da pecuária, um pouco mais modesto, mas ainda assim substancial. Para a agricultura, a gente está prevendo um crescimento muito significativo, principalmente dentro da produção primária, ou seja, dentro da porteira, por conta da valorização dos preços. Produtor rural que nos assiste, você sabe que o ano de 2016 não foi um ano muito bom para a produção. Nós tivemos quedas consecutivas e ela encerrou esse ano, a quebra da safra de 2016, encerrou um crescimento dos últimos 6 anos que vinham apresentando crescimento de safra de grãos, isso foi quebrado. Em 21 estados sofreram com bastante impacto dos efeitos climáticos, seja por excesso de chuva no sul, seja pela seca no centro-oeste e na região do Mato Piba, e isso fez com que a produção caísse. Mas alguns produtos nós visualizamos uma valorização muito grande nos preços, tal como o milho e tal como o feijão, que todo mundo acompanhou a escalada de preços que nós visualizamos no ano de 2016. É o efeito clima que funcionou muito esse ano, né? Exatamente. Com prejuízos para os produtores. Exatamente. O clima, se por um lado impactou negativamente a produção, alguns produtores que porventura conseguiram colher alguma coisa que não foram tão impactados, tiveram benefício do aumento do preço. Mas a sua grande maioria, na sua grande parcela de produtores de feijão, foram impactados de milho, principalmente o milho safrinha, sofreram fortes perdas na produção do milho safrinha. É bom, importante até frisar, né, que isso tudo, na questão do milho especialmente, ele afeta uma cadeia importante da pecuária. Sim, sim, exatamente. O crescimento que a gente vê, que não foi mais robusto, principalmente para o produtor pecuário, para suínos e para as aves, a gente viu que foi por conta do crescimento do preço do milho. Aqui a gente está podendo observar no gráfico que o setor de insumos pecuários cresceu 3%, muito por conta da valorização do câmbio, muito por conta da valorização do milho, que faz parte da ração, e a gente sabe que é um grande insumo para o produtor pecuário. E a gente vê um crescimento bem mais modesto de 1,64% para o produtor, para dentro da porteira, muito por conta desse impacto, desse repasse da indústria de insumos para o produtor rural, no caso que nós citamos, aves, suínos e também o setor de ovos. Agora, entre o setor agrícola e o pecuário, qual foi o maior destaque? O maior destaque foi o agrícola. O maior destaque dentre os agrícolas, a gente pode citar o crescimento de preços reais do milho, que subiu aproximadamente 40%. Para a soja, teve uma leve queda na produção, aproximadamente 1% de quebra de produção, mas uma valorização da oleaginosa muito significativa, muito por conta dos efeitos climáticos de outros países também produtores, tal como Estados Unidos e Argentina. Isso fez com que a oleaginosa, com que a soja brasileira tivesse uma valorização no mercado internacional e o produtor se beneficiou também pelo efeito da taxa de câmbio para a safra 2016 aqui no Brasil. Para o setor pecuário, foi um pouco mais modesto. O que nós visualizamos é uma leve queda da produção de pecuária bovina e uma leve queda nos preços reais dos bovinos, muito por conta de, como eu falei, dos efeitos econômicos adversos que
fez com que a população, que o consumidor tivesse um efeito substituição da carne bovina para outras carnes, tal como aves, suínos e os seus ovos. Esse é o movimento. Agora, e para 2017, qual a perspectiva para o PIB do agro? Bom, a CNA está trabalhando com uma previsão, uma perspectiva de crescimento de 2% para o PIB do agronegócio em 2017. Isso é bastante significativo, Marcelo, porque, como eu falei no início, a previsão de crescimento do PIB Brasil é de 1%, ou seja, o que nós visualizamos é um crescimento do setor o dobro do que o Brasil vem crescendo, e isso vai fazer com que o setor agropecuário, o setor do agronegócio, ganhe relevância, ganhe fatia de participação do PIB no total do Brasil, chegando a aproximadamente 24% do PIB Brasil será composto pelo PIB do agro. Isso é bastante coisa, isso é muito relevante e esse é o crescimento que a gente está prevendo, saindo da ordem de 1,4 trilhão, passando para 1,45 trilhão. É um crescimento ainda assim modesto? Sim, é modesto, mas comparativamente ao que o Brasil vai visualizar em 2017, especialmente no primeiro semestre, é um crescimento bastante robusto, porque vai ser o dobro do que o Brasil deverá crescer. Mas é um caminho, é um apontamento. Sim, é um caminho, é um apontamento, e isso demonstra, Marcelo, que o setor agropecuário ele não está imune à crise. Ele foi o último, o setor está sendo o último a ser impactado pela crise econômica brasileira e, ao que tudo indica, será o primeiro a sair, porque o resultado que a gente está vendo é exatamente prevendo um crescimento o dobro do PIB Brasil para o setor do agronegócio. Agora, você poderia nos relatar, então, quais as perspectivas para o setor agroindustrial que compõe o PIB? Vamos lá. O PIB do agronegócio ele é composto por 4 segmentos, que nós chamamos de segmentos, e assim será tratado da seguinte forma. Os insumos agropecuários, seja ele ração, medicamento veterinário, fertilizantes, adubos e defensivos, fazem parte desse grupo. A produção agropecuária é a produção propriamente dita do que o produtor rural dentro da porteira produz, seja um saco de café, uma tonelada de cana, um saco de milho, um saco de soja. E no caso da agroindústria, é a agroindústria que processa exatamente esses produtos agropecuários, ou seja, a indústria de calçado, a indústria de açúcar, de etanol, a usina de etanol e o processamento, por exemplo, de óleos vegetais. Por fim, a distribuição e serviços, que é toda a parte de serviços financeiros, financiamentos, seguros, fretes, toda a parte de frete e distribuição está nesse segmento. O que a gente está prevendo uma análise para esses 4 segmentos? Para insumos agropecuários, o câmbio deverá favorecer esse segmento. O que a gente está visualizando um determinado câmbio para o ano de 2017, principalmente para o primeiro semestre do próximo ano, e esse câmbio deverá favorecer o setor de insumos, muito por conta de que alguns insumos, grande parte dos defensivos e quase que na sua totalidade, os fertilizantes são importados, isso vai favorecer, deverá favorecer esse segmento de insumos. Para a produção agropecuária, dentro da porteira, o que vai favorecer o crescimento do PIB do agronegócio? A gente está prevendo boa safra, seja ela de grãos, seja ela de frutas, ou seja ela de uma safra muito boa no ramo pecuário. Por quê? Por causa da reposição de animais e tudo mais, o que a gente está imaginando que o produtor rural terá um bom ano de colheita para o próximo ano. A agroindústria e o setor de distribuição, por sua vez, eles vão sofrer um pouco mais. O que a gente está prevendo? Que esses 2 segmentos ele tenha mais dificuldade para sair da crise econômica na qual o país está se encontrando nesse momento. Renato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né? A gente pode continuar ainda nessa tela no próximo intervalo. Logo depois, nós vamos continuar então com o Balanço 2016 e perspectivas para 2017.